Imagine o seguinte momento: você está vivendo sua rotina completamente normal. Talvez pegando o celular para ver algo simples, talvez comendo, talvez só olhando para o nada, e então, sem nenhum aviso, um pensamento surge do fundo da mente, com uma força quase física. Uma pessoa específica aparece claramente na sua lembrança. Às vezes alguém que você nem vê há anos, às vezes alguém que você achou que já tinha superado, às vezes alguém que você nem sabe explicar por que era importante. Esse fenômeno acontece com praticamente todo mundo, e mesmo assim, continua parecendo quase sobrenatural. Mas existe uma explicação surpreendente para isso, e ela envolve memória, percepção e um sistema cerebral que funciona de maneira muito mais profunda do que parece. O cérebro humano não descansa de verdade. Mesmo quando você pensa que está só relaxando, ele continua montando ligações, reconstruindo histórias, revisando eventos passados e buscando padrões. Nosso sistema de memória não é como uma gaveta organizada, onde você guarda lembranças e pega quando quer. Na verdade, é mais parecido com um oceano em constante movimento. E esse oceano é ativado por gatilhos que você nem percebe. Uma música que você ouviu sem prestar atenção. Um perfume que passou rápido pelo ar. Uma palavra que alguém disse, ou até um sentimento interno, como uma emoção leve que você não sabe de onde veio. Tudo isso ativa redes inteiras de informações associadas. É por isso que você pensa em uma pessoa do nada, como se fosse uma mensagem enviada por forças invisíveis. Esse fenômeno é chamado de evocação espontânea de memória. Mas a parte curiosa é que não se trata apenas da lembrança em si. O cérebro funciona como uma máquina de previsões. Ele tenta o tempo todo conectar informações do passado para prever o presente. Quando algo no ambiente ou no seu estado emocional se aproxima de uma experiência antiga, o cérebro ativa automaticamente pessoas, lugares e sensações relacionadas a esse tipo de situação. E isso acontece mesmo quando você não quer. Uma simples emoção parecida com algo que você viveu no passado já é suficiente para trazer de volta alguém que estava enterrado na sua mente há muito tempo. Outro fator poderoso é que o cérebro guarda com mais intensidade pessoas que foram emocionalmente marcantes, mesmo que por pouco tempo. A mente não classifica lembranças por lógica, ela classifica por impacto emocional. Pessoas que despertaram alegria, esperança, medo, ansiedade ou amor intenso deixam marcas muito mais profundas. E essas marcas funcionam como atalhos mentais. Basta uma pequena faísca para acender tudo de novo, mesmo sem motivo. Por isso que você pensa na sua ex de repente, mesmo depois de meses ou anos sem contato, não é que você queira a pessoa de volta. É que seu cérebro registrou um conjunto emocional que se conecta facilmente com situações do dia a dia. Existe também um detalhe curioso. O cérebro detesta finais não resolvidos. Quando uma história termina de forma abrupta ou emocionalmente confusa, a mente continua revisitando aquilo como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça interno. É por isso que muitas vezes você lembra de alguém exatamente nos momentos em que está tentando seguir em frente, organizar sua vida ou mudar algo importante. O cérebro interpreta mudanças como momentos de alerta e busca referências antigas para se orientar. E como muitas relações marcantes envolvem crescimento emocional, elas acabam voltando nesses períodos de transição. A neurociência ainda explica outro ponto interessante. Nosso cérebro possui algo chamado sistema de ativação padrão. Ele é ativado quando você está distraído, não focado em nenhuma tarefa específica. Nesse estado, a mente começa a viajar entre memórias, criando combinações inesperadas. É como se estivesse limpando arquivos, reorganizando informações, revisando emoções armazenadas. Esse processo é natural e saudável. Ele ajuda você a entender suas experiências e construir sua identidade. Mas também é o momento em que memórias consideradas importantes voltam à tona com força. E assim, surge aquela pessoa inesperada que aparece no seu pensamento do nada. Além disso, há o papel da memória emocional. Mesmo quando você acha que esqueceu alguém, o registro emocional ligado a essa pessoa continua armazenado. A memória racional pode apagar detalhes. A memória emocional, não. Ela funciona como uma marca profunda e essas marcas influenciam muito mais do que você imagina. Às vezes você nem lembra do rosto, da voz ou das conversas, mas o corpo lembra das sensações. E quando o corpo sente algo semelhante ao passado, ele ativa automaticamente tudo que estava ligado àquele sentimento. Outro motivo poderoso tem relação com expectativas quebradas. Quando você imaginou algo com alguém, mesmo que tenha sido por pouco tempo, o cérebro criou simulações de futuro. Ele registrou possibilidades, planos, cenários.
Quando isso não acontece, o cérebro guarda aquela simulação incompleta como um arquivo aberto. Isso faz com que o pensamento volte espontaneamente, como se a mente estivesse checando aquela possibilidade que não se concretizou. É uma forma de tentar resolver o que ficou pendente. Existe também o efeito espelho. Muitas vezes você pensa em alguém exatamente quando aquela pessoa também está pensando em você. Não é telepatia ou uma sincronia emocional. Pessoas que já tiveram conexões profundas ficam registradas nas mesmas redes neurais de ambos os cérebros. Se vocês passam por sentimentos parecidos, ao mesmo tempo, os dois cérebros podem ativar memórias semelhantes em momentos próximos. Não é mágica, é coincidência emocional. Mas a sensação é tão intensa que parece quase um sinal. It amaze. O cérebro humano possui um filtro emocional chamado amígdala. Quando você vive um momento emocionalmente forte com alguém, esse filtro registra e amplifica tudo. Isso faz certas lembranças saltarem de vez em quando para a superfície. Mesmo quando você não quer, e quanto mais você reprime uma lembrança, mais o cérebro tenta trazê-la de volta, porque ele interpreta a repressão como algo que precisa ser resolvido. É por isso que às vezes você lembra de alguém, justamente quando está evitando pensar nessa pessoa. Além de tudo isso, existe uma razão ainda mais profunda. A mente humana funciona com um princípio chamado associação afetiva. Ela conecta pessoas a emoções. Se você está vivendo uma fase parecida com algo que viveu antes, o cérebro procura automaticamente as pessoas que estavam associadas àquele estado emocional. Por exemplo, se você está vivendo algo que lembra uma fase boa, volta alguém que te fez bem. Se está vivendo algo difícil, volta alguém que te marcou durante um momento complicado. Não é sobre aquela pessoa em si, é sobre o sentimento que ela representou. E há um último fator que poucas pessoas conhecem. Quando você começa a evoluir emocionalmente, sua mente revisita lembranças antigas como parte do processo de reorganização mental. É como se estivesse limpando a casa interna para abrir espaço para novas experiências. Nessa limpeza, memórias marcantes passam pela sua frente novamente. Não significa que você está regredindo. Significa que está reorganizando. Muitas vezes é um sinal de crescimento, como quando alguém aparece no seu pensamento, exatamente quando você está se preparando para um novo ciclo da vida. No fim das contas, o fenômeno de pensar em alguém do nada não significa destino, nem sinal místico, nem algo sobrenatural. Significa que o cérebro humano é uma máquina emocional poderosa que conecta passado, presente e futuro de forma automática. Você não pensa em alguém aleatoriamente. Existe sempre um gatilho, mesmo que invisível. Existe sempre uma conexão emocional, mesmo que sutil. E existe sempre uma explicação interna, mesmo que você não perceba. Quando isso acontecer de novo, lembre-se, não é acaso. Não é aleatório. É seu cérebro tentando te mostrar algo sobre você mesmo.